singing bread and roses, bread and roses. As we come marching, marching, we battle two for men, for they are in the struggle, and together we shall win. Our light shall not be sweated from birth until life closes. A divisão de tarefas entre homens e mulheres mudou ao longo do tempo, mas ainda apresenta desigualdades. Neste vídeo, vamos analisar as mudanças a partir de entrevistas com homens e mulheres das décadas de 1950, 1980 e 2000, buscando entender como o gênero e a geração influenciam essas diferenças. Essa análise parte da ideia de que o gênero é uma construção social, como discutido por Simone de Beauvoir. Era a mulher? Não. Era a minha mãe? Não. Podia melhorar um pouco mais. Sim. Em casa? Nós ajudava a mãe. Na casa e lavava a louça. O que mais? Acho que era só. Era isso? Varria a casa. Ajudava, então? Ajudava em casa. Não era só ela que fazia os trabalhos domésticos, vocês também ajudavam? Ajudava em casa. Eu estudava e vendia pão. Padeiro. Assim, na bicicleta. Sim. Eu trabalhava fora de casa também. Trabalhava. Dos irmãos não cuidava nenhum. Não. Brincava junto, mas não cuidava, né? Quem cuidava era a mãe. Tá. Não tinha irmã, então? No meio. Irmã também. E elas ajudavam a cuidar? Elas não ajudavam, não. Não? Não ajudava a mãe, não. Tá, então era só... Era só brincar. Tá, então tá. Nós ajudava em casa, né? Ajudava em casa? Eu ajudava em casa e trabalhava. Trabalhava. Daí todo mundo se ajudava, então? Ia pra escola, todo mundo se ajudava. Então tu achava justa essa divisão? Daí os irmãos ajudavam também? Né? Sim. Ao longo do tempo? Pois ao longo do tempo foi mudando. Tá. Trabalho, assim, as mulheres começaram a trabalhar, né? Começaram a trabalhar, estudar e tudo, né? Estudavam, tudo igual os homens. Então tá. Em casa, as tarefas domésticas eram divididas entre meu pai e minha mãe. Meu pai geralmente trabalhava com a parte da limpeza e minha mãe com a parte da refeição, né? Então tinha uma divisão, assim, de alguma maneira. Mas enfim, os dois sempre estavam ativos em casa. Sim, sempre trabalhei fora de casa, desde os 21, 22 anos. Geralmente alguém da família, mas a gente também teve funcionárias, né, que nos ajudou, assim, sobretudo quando a gente era criança, mas geralmente uma rede de apoio familiar, assim, a gente tinha. E tinha uma maior dominância das mulheres, cuidando dos filhos e dos irmãos, ou os homens também ajudavam? Geralmente tinha uma predominância feminina, inclusive uma resistência masculina para essa função de cuidar das crianças, assim. Isso eu lembro disso, assim. Não acho justa, porque cuidar da vida independente, né? Independe de gênero, assim, deveria depender, né? Mas a gente sabe que a construção cultural é outra. Mas eu não acho justo, assim, acho que todos deveriam saber preparar a sua refeição, seu alimento, cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo, enfim, né? Deveria ser uma função de todos nós, assim. Eu acho que está mudando bem devagar, de alguma forma, mas ainda prevalece muita construção estática, assim, desses papéis, né? Dessas funções, assim, dentro do lar, dentro da casa. Então, há uma mudança, apesar de ser bem lenta. Tá? Responsável pelas tarefas domésticas, geralmente era a mãe, mas quando a mãe não estava, trabalhando alguma coisa, eram os filhos que faziam. Os pais, geralmente o pai não ajudava nas tarefas domésticas. Com 11, 12 anos já trabalhava fora, trabalhava de babá, cuidando de outras crianças já.
Dos irmãos, quem cuidava sempre era o irmão mais velho. Os pais trabalhavam, e os irmãos mais velhos ficavam cuidavam dos menores. E quando não podia ser os irmãos? A mãe sempre cuidava. Você acha? O pai não participava muito, né? Doméstica, cuidado com os filhos. Tá. Na época, eu acredito que sim, né? Porque o pai não gostava muito disso, não cuidava dos filhos, das tarefas também. Sempre achava que ele era mais, fazia parte do trabalho da mãe, né? Acredito que sim, ele está bem, a divisão está, né, eles estão dividindo as tarefas, o marido está trabalhando tudo, e na verdade ambos trabalham fora, mudou bastante. Oi, gente, eu sou a irmã da Lara e ela quis me entrevistar pra fazer umas perguntinhas do trabalho da escola dela e cá estamos nós, né? Ela fez 4 perguntas e eu vou responder elas agora. Ó, em primeiro lugar, quem era o responsável pelas tarefas domésticas na sua casa? Quem era o responsável era minha mãe, principalmente, e meu pai, só que bem às vezes era ele, tá? Bem às vezes era ele, ou até eu, ou minha irmã mais nova, sendo bem sincero. Ó, 2, quem cuidava dos filhos ou dos irmãos? Novamente, gente, só minha mãe, e bem de vez em quando meu pai, ou eu, ou minha irmã. Tá. Ó, terceira pergunta. Você acha essa divisão justa? Não acho justo, tem que ensinar desde cedo que tem que ajudar igual, independente do gênero, enfim. E acho bem injusto, porque, ai, pelo amor de Deus, o homem vai ficar lá sem fazer nada. Tipo assim, ai, que o homem tem que trabalhar pra prover comida pra casa e tal, mas tem que ajudar a gente da mesma forma, pelo amor de Deus. Tá, gente. Ó, e a última pergunta, isso mudou ao longo do tempo? Olha, eu acho que deu uma mudada, porque eu vejo principalmente no Instagram que tem várias mães que ensinam os filhos, os homens desde pequena a ajudar também em casa, tal, né? Só que tem um povo da minha sala ainda, por exemplo, né, sei lá, gente, por aí que ainda é Deus, pátria e família e tem essa visão muito limitada, sabe, sobre masculinidade e tal, que vai virar menos homem por lavar uma louça, por varrer a casa, e eu acho isso uma palhaçada, gente, pelo amor de Deus, isso tem que mudar. Foi isso, gente. A minha mãe pelas tarefas domésticas em casa e o meu pai trabalhava fora de casa. Atualmente eu trabalho. A minha mãe. No nosso caso, sim, porque enquanto a mãe trabalhava em casa, porque não deixa de ser um trabalho, né, cuidar da casa, o meu pai trabalhava fora de casa para sustentar a família. Então, no nosso caso, foi justo, assim. Atualmente eu acho que sim, porque hoje a mulher está mais no mercado de trabalho e, consequentemente, os homens também ajudam mais em casa, né? Mas, enfim, isso é variável, né? Tem pessoas, casais de homens e mulheres, enfim, que os dois, ambos trabalham fora de casa e, no fim das contas, só a mulher quem trabalha em casa. Mas são relações e relações. Vejo que com o tempo isso tem mudado. Para melhor, né? De divisões mais justas. A partir das entrevistas, é possível perceber uma mudança ao longo das gerações. Na década de 1950, havia uma divisão rígida, em que o homem trabalhava fora e a mulher ficava responsável pela casa. Já na década de 1980, as mulheres passaram a entrar no mercado de trabalho, mas sem deixar de lado as tarefas domésticas, caracterizando a dupla jornada. Apesar desse padrão ainda ser comum, existem exceções. As entrevistas do nosso grupo mostram uma delas, evidenciando que nem todas as famílias seguem a divisão tradicional de papel entre homens e mulheres. Na geração atual, observamos uma tentativa maior de divisão das tarefas, mas ainda há desigualdades, principalmente na carga de trabalho doméstico e na chamada carga mental. Esses dados mostram que a divisão sexual do trabalho é uma construção histórica e cultural, que vem se transformando, mas ainda não alcançou a igualdade. Concluímos então que a divisão de tarefas por gênero não é natural, mas é construída socialmente ao longo das gerações. E apesar dos avanços, as desigualdades ainda persistem, o que mostra a importância de continuar debatendo e transformando os papéis na sociedade. As entrevistas mostram que a desigualdade não desapareceu, ela apenas se transformou ao longo das gerações. Ao analisar esse processo, percebemos que a divisão sexual do trabalho é uma construção histórica e cultural, que continua sendo reproduzida na sociedade, mesmo com mudanças aparentes, o que evidencia que essa ainda é uma questão atual e estrutural. Hearts starve as well as bodies
as we come marching, marching, unnumbered women dead go Jonathan Taveira Braga, eu autorizo então o uso da imagem para a realização do trabalho de sociologia. Eu, Cristina Martins da Luz, autorizo o uso da minha imagem para esse trabalho. Eu, Zélia, permito usar a minha imagem. Oi, eu, Rafael de Bem de Jesus dos Santos, nascido em 10 de fevereiro de 2012, autorizo o uso sim da minha imagem no trabalho de sociologia da Lara.